E aí, queridos alunos, estamos aqui de volta para mais uma live. Como você sabe, essa é a live de número 11 de História, para você, aluno do nono ano do ensino fundamental. Meu nome é Adriana, eu sou da assessoria de História, Filosofia e Sociologia. E vamos lá, chega de burocracia e vamos para as nossas dinâmicas em dias de live. Você sabe que na live a gente faz um breve resumo aqui. Meu objetivo é sempre 5 minutos de resumo sobre o tema abordado na aula anterior e a resolução de exercícios que ficaram aí programados para vocês. Lembrando, nós iniciamos uma nova unidade, essa é a unidade 7, que vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial. E para falar sobre esse assunto, nós precisamos, como sempre, contextualizar. A guerra ela não nasce do nada, também não nasce de um acontecimento isolado. A gente não pode falar, como eu disse na aula para vocês, que a invasão da Polônia é a causador da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que tem muito mais motivos, relações envolvidas por trás disso. E a gente sempre precisa, então, era contextualizar. Contextualizando principalmente a trajetória da Alemanha, as consequências da Primeira Guerra Mundial, que vai culpar essa Alemanha, que vai impor sobre ela o Tratado de Versalhes, e começa um período que a gente chama de período entre guerras. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a gente viu um grande desenvolvimento liberal, principalmente lá pelo parte dos Estados Unidos, o American Way of Life. Nós vimos uma crise forte em 1929, levar novamente os países envolvidos com o liberalismo a uma crise, e isso abre portas para novas perspectivas políticas e econômicas para salvar o país dessa miséria, no caso a Alemanha, que estava passando novamente por uma crise. Então, é nesse contexto que os regimes totalitários, fascistas e nazistas, eles vão ganhar território, ocupações em cargos políticos, até as mais altas ocupações, na figura aí do Mussolini e do Hitler. Feito essa contextualização, nós vimos que uma das características desses países era a chamada política expansionista de conquistar terras, visando a formação de grandes impérios. No caso da Alemanha, Hitler falava que ia restaurar o Reich, ia inaugurar o terceiro Reich, o terceiro momento grandioso dessa Alemanha, e para isso começa a descumprir o Tratado de Versalhes, se militarizar, industrializar, e aí também começa a anexar novos territórios que antes estavam sob tutelagem de outras potências, como por exemplo a França, que perde territórios no oeste da Alemanha, e digamos aqui a Tchecoslováquia, e eu apontei para vocês a anexação dos Sudetos. Vai ter tentativas de parar isso? A gente vai ver que vão ter tentativas de acordos, uma política de apaziguamento. Calma, deixa disso, não vamos brigar, ninguém aqui quer briga, ninguém aqui quer guerra. É nesse contexto, então, que as potências, principalmente a França e a Inglaterra, elas não se envolvem impedindo essas expansões do território alemão, mas fazendo acordos. O Tratado de Munique foi um desses acordos, após Hitler anexar os Sudetos da Tchecoslováquia. Mas vimos que esse tratado ele não se concretiza, porque mais à frente a Alemanha passa a invadir a Polônia. E essa invasão da Polônia, ela se dá graças a um pacto feito com a União Soviética, o que não era previsto, né, por terem ideologias tão diferentes, mas por interesses e divisão de terras, a União Soviética fica com parte da Polônia e, em troca, vai se manter neutro, não vai se envolver na guerra que a Alemanha está travando com o Ocidente. Nesse contexto, então, nós vemos uma aliança se formar entre a Alemanha, Itália e Japão. E, por outro lado, depois que a Alemanha passa a invadir a Polônia e iniciar, digamos aí, a Segunda Guerra Mundial, porque as reações das potências liberais começam a partir desse momento,
com a invasão da Polônia e da França, né, dentre outros territórios no oeste europeu, então começa a se formar uma outra aliança pelo outro lado, formado aí nesse momento pela França e pela Inglaterra e com as devidas declarações de guerra. A União Soviética, no momento, permanece neutra e temos aí inaugurado um primeiro momento da Segunda Guerra Mundial que é caracterizado pelo avanço das potências do eixo, relacionadas aí à Alemanha, que vai começar uma técnica chamada Blitzkrieg, a guerra relâmpago, invasões rápidas, sem avisos prévios, e de repente grande parte do território europeu se vê dominado direta ou indiretamente pelos nazistas. E diante disso, a Alemanha começa ainda a se expandir, a manter os seus interesses expansionistas e vai invadir a União Soviética. E aí nós temos o primeiro, digamos assim, momento da virada do jogo, porque o exército alemão vai sofrer uma grande derrota no território soviético, principalmente sofrendo as consequências do inverno rigoroso na Rússia. Ninguém avisou para eles que é difícil na Rússia no inverno, todo mundo fica quieto no seu cantinho, porque é difícil de enfrentar isso. E a segundo momento de virada é o ataque de Pearl Harbor, que eu vou falar um pouquinho mais na nossa próxima aula. Dito isso, ficaram 3 exercícios aí para a gente resolver e é agora. O nosso primeiro exercício está lá na seção Interpretando Documentos do seu material no volume 2, na página 34 à página 35. E eu já vou falando, eu adoro esse tipo de exercício que envolve análise de charges. Ele sempre traz para a gente a nossa percepção sobre qual é a crítica que está sendo colocada ali. O enunciado diz que uma das questões mais importantes ao estudarmos a Segunda Guerra Mundial é entendermos como o mundo passou por um conflito de tamanha proporção pouco tempo depois de ter vivenciado a Grande Guerra, né? Depois de uma guerra, como é que volta a ter uma guerra pouco tempo depois? A obra a seguir, de Belmonte, ironiza a situação vivida na Europa na década de 1930. Para quem não conhece, o Belmonte é um cartunista brasileiro e ele foi censurado durante a Era Vargas, que a gente estudou anteriormente. Depois dessa censura pela DIP, ele passa a fazer representações da conjuntura mais internacional. E olha ali, nós temos aqui um homem de pé, de cartola, né, terno, falando com outro homem sentado, bem caracterizado aí, com uma figura que vocês conhecem, e do outro, moças, senhoras, parecem, né, indefesas, jovens, e uma está sendo ali denominada como a Tchecoslováquia e a outra como a Hungria, entre outras que estão ali. O que essas moças elas podem estar representando e essas pessoas aí? E o diálogo diz o seguinte: há muito tempo que o senhor está aí incomodando minha afilhada. Falemos claro, as suas intenções são boas? Não, senhor. Ah, bem, pensei que as suas intenções não eram boas. E aí, qual é a graça, primeiro, né? Que a charge ela sempre tem esse teor de humor, de trazer aí de uma certa alguém que não quer ver e não, ou ouvir, né? Como diz o título, o pior surdo é aquele que não quer ouvir. E vamos pensar aqui sobre as questões que nos são propostas para análise dessa charge. Com base na leitura e nos seus conhecimentos dos anos anteriores, da Segunda Guerra, faça o que se pede. Na letra A, vai pedir para você identificar os personagens e os países representados. Vamos voltar lá. Os personagens que estão aí. Quem é que você, de cara, consegue identificar? O senhor sentado com um bigodinho, né, bem aqui na frente, ficou caracterizado muito pela representatividade de Hitler. Então, nós temos Hitler.
ao lado de Hitler, sentado, nós temos a Tchecoslováquia e a Hungria. Então, representa aí os interesses de Hitler nesses territórios da Tchecoslováquia e da Hungria. E o senhor que está de pé, ele representa a posição da Inglaterra, mais precisamente do primeiro-ministro inglês, o Neville Chamberlain. Tá? Não está escrito o nome dele, né? Então, aceito até que você tenha colocado alguém representando o papel da Inglaterra, como um lord inglês aí, com seu smoking. Então, a gente pode estar trabalhando a partir dessa percepção. A segunda questão vai perguntar por que o título da charge é "O pior surdo é aquele que não quer ouvir", porque Hitler está mostrando claramente as suas intenções de expansionistas, né? Que é a dominação dos territórios do leste europeu, da Tchecoslováquia, da Hungria, só que não quer ouvir, ou seja, faz que não está acontecendo. Então, é a postura aí da Inglaterra de não intervir. Então, podemos dizer que é exatamente, né? Por que o título é "O pior surdo é aquele que não quer ouvir"? Porque a Inglaterra não tem nenhuma ação para repreender a ação expansionista de Hitler. A letra C vai perguntar que situação a charge representa. Exatamente a expansão. A charge está representando, inclusive, aí, dessa política do apaziguamento, ela está mostrando as intenções expansionistas da Alemanha de tomar esses territórios. Simples. E a letra D vai perguntar por que as grandes potências europeias se comportaram como o homem em pé retratado na charge, ou seja, não querendo ouvir a admissão das intenções de Hitler. E aqui a gente falou, e o enunciado ele diz isso, né? Não se sabe como logo depois da Primeira Guerra acontece uma nova guerra. Então, as ações dele, o comportamento do homem que está de pé, de que não quer ouvir, representa a posição dessas potências liberais de não querer intervir para não gerar uma nova guerra. E também, por outro lado, para permitir que Hitler, com seu avanço no leste europeu, venha a entrar em confronto com a União Soviética, que é comunista. Então, era a esperança de barrar o avanço comunista também. 2 motivos aí. A próxima questão está lá no seu livro de atividades, no volume 4, no volume 2, na página 18. Tem um trecho aí do historiador Marvin Perry, que ele vai dizer que desde os primeiros dias de sua carreira política, Hitler sonhava em criar um vasto império alemão na Europa Central Oriental. Acreditava que somente através de uma guerra de conquista contra a Rússia, a nação alemã poderia conquistar o espaço vital e a segurança que exigia e, como raça superior, merecia. A guerra era um componente essencial da ideologia nacional-socialista, ou seja, nazista, e estava de acordo com o temperamento de Hitler. Para o antigo Cabo das Trincheiras, a guerra nunca havia terminado. Cabo das Trincheiras está fazendo aí relação ao primeiro momento da Primeira Guerra Mundial, em que quase não avançava. Parecia a guerra de cabo, né? De 2 lados que não avançam para lugar nenhum. Hitler aspirava ao poder político a fim de monopolizar os recursos materiais e humanos da nação alemã para a guerra e a conquista. Então, está dizendo aí nesse trecho dos interesses de Hitler em avançar sobre a União Soviética, para manter a sua soberania, a conquista do espaço vital e também para obter recursos materiais e humanos para a guerra, ou seja, para continuar mantendo a guerra.
E aqui nós temos algumas afirmativas e vamos dizer se é verdadeiro ou falso. A primeira vai dizer que as intenções de Hitler estavam baseadas na ideia de que a Alemanha devia reconstruir a glória do passado. Por essa razão, implantou o Terceiro Reich, né? Falamos aqui desse Terceiro Reich, grande momento da Alemanha, essa glória que a Alemanha foi grande também em momentos anteriores, no passado, e essa intenção dessa conquista, desse espaço vital, né, que caracteriza os alemães como uma raça superior. Então, é verdadeira essa afirmação. A segunda vai dizer que a Alemanha nazista, assim como a Rússia stalinista, acreditava no socialismo como única maneira de estabelecer um governo centralizado. Então, a Alemanha acredita no socialismo. Você não vai se iludir ao pensar que, por a Alemanha ter feito um pacto com a União Soviética, quer dizer que a Alemanha concorda e acredita no socialismo. Era ali um pacto por interesses, inclusive, de conter o avanço socialista, porque poderia vir ataque dos dois lados. Foi bem inteligente nesse quesito. Então, a Alemanha, ela não acreditava no socialismo como maneira de estabelecer o governo centralizado. Acreditava no nacionalsocialismo, que não é a mesma coisa de socialismo. Nacionalsocialismo é a alcunha aí do nazismo, quer dizer nazismo. Por isso, nazi, N-A, né, do nacional, que muita gente acaba confundindo, mas não é a mesma coisa. É falsa essa alternativa. A terceira vai dizer que o espaço vital era uma característica da ideologia ariana pregada pelo nazismo. Nós estudamos isso quando falamos sobre totalitarismo e que uma das características é nessa crença da superioridade da raça ariana, digamos aí uma raça ancestral que envolve todo aquele território, não só a Alemanha, como todos os outros territórios a que Hitler estava invadindo, inclusive a Tchecoslováquia, todos aqueles outros territórios que nós vimos no mapa, a Áustria. Então, é verdadeira. Era uma característica aí do nazismo essa busca pelo espaço vital e por isso era preciso se expandir. A quarta afirmativa vai dizer que para Hitler a Grande Guerra não havia acabado e por isso ele se mostrou inconformado com o Tratado de Versalhes. Hitler estava inconformado com o Tratado de Versalhes? Ele não concordava com ele? Sim, tanto que ele descumpriu o Tratado de Versalhes. Então, para ele, e no discurso dele envolvendo essa sociedade alemã, ainda sofria-se as consequências da Grande Guerra. Por isso, ela não acabou. É verdadeira a afirmação. E, por último, diz que, segundo o texto, a guerra era a forma de Hitler atingir os seus objetivos. No texto diz isso, diz que Hitler acredita na guerra e que através da guerra vai conquistar aquilo que acredita nos seus objetivos. Olha aí, está na quarta linha. A guerra era um componente essencial da ideologia nacional-socialista e estava de acordo com o temperamento de Hitler, ou seja, era preciso haver guerra para ter conquistas. Está verdadeira essa afirmativa. E a nossa última questão aqui para a gente resolver mais uma charge. E nessa charge nós temos aqui agora dois personagens. Um aqui, parece que estão se casando, ou seja, o casamento é uma representação de união entre esses dois sujeitos que estão aí representados. De acordo com a imagem e seus estudos, responda a seguir. Quem são os personagens retratados na charge? Nem a primeira ali, no seu lado, na esquerda, com inclusive a suástica, está representado o Hitler. E ao lado dele, vestido de noiva, está Stalin, que é o líder da União Soviética desse momento. Então, Adolf Hitler, Joseph Stalin.
Então, o acordo entre a Alemanha e a União Soviética. Então, a gente pode já pensar aí nas nossas interpretações que vem mais à frente. Primeiro, ele só perguntou quem são os personagens. A B vai perguntar, quando a charge foi produzida? Vamos ver lá na legenda. É uma charge de Clifford Berryman. Quanto tempo essa lua de mel vai durar? É a pergunta que está ali na legenda. E a charge ela é de 1939, ou seja, no início da Segunda Guerra Mundial. Foi produzida em 1939. Por que os dois personagens estão em lua de mel? Lua de mel parece uma união perfeita, tal. Por que eles estão unidos? Porque eles fizeram um pacto. Lembra qual é o pacto? Não precisa ser aquele nome complicado. Você pode falar que eles fizeram o pacto de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética. Então, eles estão em lua de mel porque eles não estão em guerra devido a esse acordo, a esse pacto feito anteriormente. E a última questão vai perguntar por que a charge questiona a duração da lua de mel? Ou seja, tá ali, quanto tempo essa lua de mel vai durar? Ou seja, será que esse casamento vai durar, essa união entre os dois, entre a Alemanha e a União Soviética? E a gente viu que não vai durar, porque a Alemanha, inclusive, vai invadir a União Soviética. Nós podemos pensar aqui que, apesar de um acordo feito, eles não possuem ideologias semelhantes. Um é de extrema direita, a outra é de esquerda. Comunismo e nazismo não casam, não combinam. Então, esse casamento aí, esse pacto, não iria durar e não durou. Em 1941, as tropas alemãs invadem a União Soviética. E aqui a gente encerra o nosso encontro e deixando aí, né, bons estudos, desejo de descanso, bons estudos, cuidem da sua cabeça, do corpo e vamos que vamos, gente. Até a próxima. Tchau!